A história da humanidade é cheia de questões, mas talvez nenhuma delas seja tão polêmica quanto o nazismo. No programa de hoje, nazismo, como ele pôde acontecer. Após longos anos de conflitos, a Primeira Guerra Mundial chegou ao fim em 1918 com a rendição alemã. Como consequência, o derrotado Império Alemão deixava de existir e em seu lugar era proclamada a República, que ficou conhecida como República de Weimar, nome em referência à cidade onde ela foi proclamada. Entretanto, mesmo com a rendição alemã, alguns países, em especial a França, ainda desejavam que punições severas fossem aplicadas aos germânicos. A historiadora Ruth Henning destaca que o grande desejo francês por vingança tinha raízes profundas, vindo da derrota do país na Guerra Franco-Prussiana, conflito em que os franceses foram derrotados pelos germânicos. Devido a isso, a realização de um tratado de pós-guerra era a oportunidade que os franceses tinham para devolver as humilhações vividas no passado recente. Assim, em meados de 1919, reuniram-se em Versalhes, na França, as principais nações vencedoras da Primeira Guerra Mundial, com destaque claro para a Grã-Bretanha e a anfitriã França. O Tratado de Versalhes impôs pesadas penalidades à recém-criada República de Weimar. Entre outras coisas, o tratado sentenciava a Alemanha como a única responsável pelo desencadeamento da guerra. Por esse motivo, deveria devolver todos os territórios conquistados antes e durante o conflito. Entre os territórios perdidos pelos alemães estava a rica região da Alsácia-Lorena, região de população majoritariamente alemã, que retornava para o controle francês. Outros territórios foram entregues para a Polônia, Bélgica e Tchecoslováquia. A Alemanha também perdia suas colônias africanas no Togo, no Camerun e no Sudeste africano. No total, 1/8 do território alemão foi perdido, assim como 1/10 de sua população. O Tratado de Versalhes também impôs severas restrições às forças armadas. O exército alemão não poderia exceder a 100.000 homens. Também foi definido a redução drástica de armamentos e a desmilitarização da margem esquerda do rio Reno. A marinha alemã era praticamente extinta. Para finalizar, foram estabelecidas pesadas somas em dinheiro e matérias-primas como reparação de guerra. O historiador Richard Evans, autor do livro A Chegada do Terceiro Reich, escreveu: "Tudo isso foi recebido com horror incrédulo pela maioria dos alemães. O senso de ultraje e incredulidade varreu as classes média e altas alemãs como uma onda de choque quase geral e teve impacto maciço também sobre muitos operários apoiadores dos social-democratas." Mesmo com toda a insatisfação da opinião pública, a recém-empossada Assembleia Constituinte se viu sem alternativa, sendo obrigada a aprovar as normas impostas em Versalhes. A nova república dava seus primeiros passos num ambiente de grande crise econômica e descontentamento popular. A historiadora Ruth Henning afirma que a pressão externa abria uma perigosa porta para a disseminação de ideologias extremistas, tanto da direita fascista, apoiada pela assustada burguesia alemã, quanto da extrema esquerda, que ambicionava uma revolução comunista na Alemanha. A guerra mal havia acabado, mas as atenções mundiais mantinham-se voltadas para o centro da Europa. A década de 1920 mal havia iniciado e a Alemanha enfrentava uma grave crise social. Entre 1921 e 1924, o país passou por uma das maiores inflações da história do capitalismo, alcançando 20,9% de inflação ao dia, isso em outubro de 1923. Só para se ter uma ideia, segundo o economista Steve Hanke, a inflação alemã em 1923 chegou à taxa de 29,3% ao ano. Isso fazia com que as mercadorias dobrassem de preço a cada 3,7 dias. Na prática, isso significa que se um produto custasse um marco alemão na segunda-feira, na quinta-feira seguinte ele já estaria custando o dobro, e na segunda-feira, uma semana depois, o mesmo produto custaria 4 marcos alemães, ou seja, 4 vezes o seu valor original.
O endividamento do país, as crescentes taxas de desemprego e o orgulho nacional ferido tornavam-se terreno fértil para o surgimento de movimentos políticos extremistas, como as milícias paramilitares formadas principalmente por ex-integrantes do exército alemão. Essas milícias recebiam financiamento da elite industrial e comercial, grupos que estavam temendo o crescimento de movimentos trabalhistas e operários de esquerda, principalmente aqueles que acreditavam no comunismo como saída para a crise imposta pelo Tratado de Versalhes. O ambiente político da época forçava a decadência dos valores democráticos na frágil república, pois o Partido Social Democrata, também conhecido por SPD, então um dos principais partidos da esquerda alemã, começou a perder força. Parte da população média do país via o partido como um grupo de traidores que haviam aceitado as imposições do famigerado Tratado de Versalhes. O enfraquecimento popular dos social-democratas abria caminho para o crescimento de duas vertentes políticas antagônicas, tanto da direita ultranacionalista quanto da esquerda marxista. Cada um desses grupos crescia a cada pleito eleitoral. Por sua vez, a possibilidade de um regime aos moldes soviéticos assombrava tanto a classe média quanto a burguesia industrial. Foi nesse contexto de convulsão social que surgiu a figura de um austríaco de origem germânica chamado Adolf Hitler, um veterano da Primeira Guerra Mundial. Hitler lutara ao lado das tropas alemãs e fora condecorado 2 vezes como herói de guerra. Segundo o jornalista Louis Lochner, correspondente da Associated Press em Berlim quando a guerra começou, desde o início o discurso de Hitler incorporava elementos que conhecidamente eram vitais para a manutenção do orgulho e da autoestima do povo alemão, mas que estavam abalados desde a derrota na Primeira Guerra. Fazendo uso de uma linguagem bastante simples e repleta de simbolismos, Hitler dirigia-se às multidões como se fosse um guia, um salvador, e era assim mesmo que ele era visto por grande parte da população alemã que o apoiava. Entretanto, ao menos naquele momento, Hitler e seus partidários não acreditavam em uma vitória nas urnas. Assim, em 1923, Hitler e seus seguidores tentaram um golpe de Estado. O golpe fracassou e Hitler acabou preso. Contudo, foi na prisão que Hitler escreveu Mein Kampf. No livro, Hitler estabelece a base da ideologia nazista. Lá estão presentes suas teorias racistas, sua xenofobia, seus ataques ao Tratado de Versalhes, acusando-o de ser responsável pela crise econômica alemã, seus ataques aos comunistas, aos ciganos e principalmente aos judeus, que, segundo ele, teriam conspirado contra a nação alemã na Primeira Guerra, e por isso os germânicos haviam sido derrotados. Também em Mein Kampf, que Hitler apresenta o embrião de teorias que mais tarde guiariam a política externa do país, especialmente sobre a necessidade de espaço vital como modelo de desenvolvimento. Segundo Walter Langer, psicanalista que antes da guerra eclodir traçou o perfil psicológico de Hitler, para a maioria das pessoas parecia inconcebível que essas ideias, defendidas pelo nazismo, pudessem mesmo acontecer em nossa civilização moderna. Mas conforme a República de Weimar mostrava-se frágil, caminhando rumo ao colapso, a influência das ideias descritas em Mein Kampf ganhava um espaço entre os mais variados setores da sociedade alemã. Assim, a partir de 1930, principalmente em decorrência do crash da Bolsa de Valores de Nova York, ocorrido em outubro de 29, a Alemanha agravou ainda mais sua depressão econômica, com uma contínua crise política que dizimou os partidos políticos liberais de centro, e em decorrência da crise empresas fechavam as portas, aumentando ainda mais o desemprego. A cada dia o governo via sua imagem pública mais desgastada, perdendo completamente a credibilidade. Por outro lado, a violência de grupos paramilitares só se fazia aumentar. Era o ambiente perfeito para a ascensão das milícias de extrema-direita. Esses grupos sistematicamente atacavam e saqueavam estabelecimentos comerciais, principalmente aqueles que pertenciam a judeus. O colapso social foi a alavanca para a ascensão dos movimentos fascistas de extrema-direita. Os nazistas, aproveitando-se da instabilidade socioeconômica, reforçavam em seu discurso os grupos que, segundo eles, claro, eram os responsáveis pela situação de falência da República de Weimar. Para os nazistas, os responsáveis pela crise eram os especuladores judeus e os comunistas, incluindo nesse grupo os social-democratas. Ao mesmo tempo, Hitler insuflava na população seu ódio pela França, pois havia ainda uma ferida aberta deixada pelos franceses desde a Primeira Guerra Mundial. Hitler fazia uso de táticas maniqueístas de bem e mal para apontar os culpados pela crise alemã.
Por sua vez, os nazistas não temiam em defender a necessidade de um governo com mãos de ferro para vencer a crise e combater os inimigos da Alemanha, mesmo que para isso existisse a necessidade de um regime ditatorial, como de fato Hitler almejava. Para ele, os germânicos ou arianos eram em sua essência puros e superiores às demais raças e, portanto, estavam aptos a dominá-las. Esse discurso, baseado na antiga tradição pan-germânica que pregava a necessidade da unificação de diversos estados alemães, encontrou fértil terreno na mente das classes populares que estavam desejosas de vingança. No livro As Grandes Obras Políticas de Maquiavel a Nossos Dias, de Jean-Jacques Chevalier, o autor afirma que Hitler via o Estado como um controlador do povo. O Estado precisava ser o centralizador do poder e das ações socioeconômicas. É um Estado antiliberal, antiparlamentar, antipartidos, um Estado fundado sobre o princípio e a mítica do chefe, do condutor, do Führer, e cujo motor é um partido único, intermediário entre as massas e o chefe. Ao contrário dos nazistas e dos comunistas alemães, os seguidores do Partido Social Democrata defendiam que a forma mais segura de se chegar à sociedade igualitária seria alcançada por um processo gradual e lento até o socialismo, sem a necessidade de uma revolução violenta ou uma ditadura. Acreditavam, acima de tudo, na democracia. Mas o povo alemão não tinha paciência para aguardar uma mudança lenta e gradual, e esse foi o grande e fatal erro dos social-democratas. O povo necessitava de mudanças radicais e imediatas na política, principalmente contra o crescente desemprego, que em março de 1929 batia nos 2,8 milhões e que passava para 6 milhões em 1933. Havia mais do que dobrado em apenas 4 anos. Os alemães reivindicavam mudanças imediatas. Os nazistas aproveitavam-se disso. Com um discurso brutal e raivoso, Hitler e seus seguidores do Partido Nazista prometiam reconduzir a Alemanha à sua posição de potência superior, que, segundo eles, havia sido perdida com a aceitação do Tratado de Versalhes pelos traidores do Parlamento de Weimar. Assim, a política alemã da década de 1930 iniciava com a dominação nazista. A historiadora Angela Almeida afirma que a ascensão popular do Partido Nazista levou a classe operária alemã a um imobilismo. Os comunistas eram perseguidos e brutalmente espancados pelas milícias de extrema-direita. Com isso, o PC alemão perdia adeptos a cada dia, seja por medo ou por falta de convicção, os comunistas estavam sumindo. Já os nazistas cresciam dia após dia. Hitler e seus seguidores mantinham o discurso focado naquilo que ainda mantinha o povo alemão em estado de revolta permanente, tais como o Tratado de Versalhes, a crise econômica, o desemprego, o medo de uma revolta comunista e a necessidade de espaço vital para o desenvolvimento alemão. As eleições de 31 de julho de 1932 foram a prova incontestável da ascensão nazista. O Partido Nacional Socialista, mais conhecido como nazista, alcançou a incrível votação de mais de 13,5 milhões de votos, contra apenas 8 milhões do Partido Social Democrata. A votação garantia aos nazistas 230 cadeiras no parlamento contra 133 dos social-democratas. Os partidos de centro chegavam a 6 milhões de votos e 97 cadeiras. Já os comunistas alcançavam somente 5 milhões de votos e 89 assentos no parlamento. Os demais partidos alcançavam votação insignificante. A vitória, porém, não garantia paz aos nazistas. Afinal, o Partido Social Democrata e os demais partidos de esquerda mantinham-se na oposição. Devido a isso, mesmo que fossem maioria, os nazistas não alcançavam a chancelaria. Mas então aconteceu algo que mudaria tudo. O então líder do governo, o chanceler von Papen, abre negociações com os nazistas. Em busca de apoio popular, Papen propõe que o partido nazi participasse de seu governo. A intenção do chanceler era formar um governo de coalizão, incluindo a extrema-direita. Entretanto, Hitler desejava muito mais, exigindo a chancelaria. Com a não concordância de Papen, o partido nazista rejeita fazer parte do governo. A eleição seguinte, em 6 de novembro de 1932, dá novas esperanças à oposição, já que os nazistas perdem 34 cadeiras no Congresso, porém mantendo-se como o partido mais numeroso do parlamento. 11 dias depois, porém, acontece o inesperado. Von Papen renuncia à chancelaria, mesmo com a relutância do presidente Hindenburg. O principal motivo da renúncia de Papen foi sua grande impopularidade.
Entretanto, surpreendendo a todos, o ex-chanceler apoia a indicação de Hitler ao cargo. Desejoso de manter-se no poder, von Papen acreditava que poderia usar Hitler como uma espécie de cavalo de Troia, mantendo-se no governo. Manipulando Hitler, von Papen acreditava que continuaria governando. Entretanto, o ex-chanceler estava subestimando as aspirações de Hitler e pagaria muito caro por isso. Tendo o apoio do ex-chanceler Schleicher e do secretário de Estado Otto Meissner, assim como de conselheiros do presidente que acreditavam na manobra de Papen, o ex-chanceler consegue convencer o presidente Hindenburg a nomear o líder nazista ao cargo de chanceler. E assim foi, em 30 de janeiro de 1933, Hitler é nomeado como novo chanceler da República de Weimar. Como sentenciou o pensador Peter Guy, a República estava morta. O nazismo chegava pela primeira vez ao topo da política alemã, e isso era apenas o começo desta terrível história.